Oi, Marcos, bom dia. Realmente, né, mano? O negócio tá... Pô, claro que tem um lado trágico, mas também tem um lado engraçado. Tem, é. Ver esses picaretas todos apavorados, tentando ver o que eles conseguem salvar do incêndio que eles próprios atearam no país. Não deixa de ser engraçado. É cômico, bestalhão, escrever um negócio desse, francamente. Eu quero te dizer o seguinte: a Laís, nem foi o Carluxo, pois é, acho que nem o Carluxo conseguiria botar essa vírgula no lugar pelo jeito que ele escreve lá. A Laís Al dizendo: bom dia, nosso guru, Marcos Coimbra. Eu digo: ó, guru. Eu fico chocado, sabe, Marcos, porque tudo que os analistas, assim, espertos estão falando agora, você está falando, a gente tem conversado desde o início do ano passado, desde maio, abril do ano passado, não é desse ano, não. Você já vinha apontando. É impressionante como você se consagrou como grande analista das pesquisas. Agora tem, depois eu vou te colocar umas teses que começaram a circular ontem em relação ao Datafolha. Tese uma atrás da. Bolsonaro vai subir, Bolsonaro vai crescer, gasolina, Bolsonaro. Ontem à noite estava vendo uma analista da Globo dizendo nem com o aumento de combustível o Bolsonaro está subindo. Surpresa com isso, né? Fala, querida, assiste o Marcos Coimbra às sextas-feiras, que você não ia ter surpresa nenhuma, porque ele já cantou essa pedra faz tempo. Marcos, saiu o Datafolha ontem à noite, né? Teve lá o buzz da saída do Datafolha, mas, pelo que eu vi, nenhuma grande novidade. Eu fiz até uma comparação do Datafolha com a agregação, que imagino nem deu tempo, né, de colocar o Datafolha na sua agregação. Mas antes de mostrar as pesquisas, Marcos, eu queria. Eu tenho analisado aqui essa semana que aquela reunião do Bolsonaro com os embaixadores foi o maior desastre tático. Tática e estratégia são dois elementos da política. Foi um desastre tático do Bolsonaro tão grande que representou, afetou a estratégia dele. Né? Foi um negócio assim, foi um tiro, para usar as linguagens militares, abaixo da linha d'água que ele mesmo deu no principal navio da frota dele. Acho que o que aconteceu depois disso, realmente, essa carta aí, 400 mil pessoas, o empresariado todo, os banqueiros, enfim, queria um olhar teu para esse cenário pós-reunião com embaixadores. Mauro, costuma acontecer isso, quando o sujeito está desesperado, chega um outro idiota e diz assim, eu tenho a solução. Claro que a coisa que mais me lembra nesse evento, não pela sua natureza propriamente dita, mas pelo que significou politicamente, aquele apelo do Collor para que todo mundo usasse verde e amarelo sei lá, na véspera do impeachment e do momento final do governo dele. Foi, o que aconteceu depois daquela convocação foi que as ruas se encheram de pessoas usando preto, em sinal de luto e repúdio pelo que representava o senhor Collor naquele momento. Eu acho que é uma coisa semelhante. Um desses luminares da estratégia militar que estão em volta de Bolsonaro, porque consta que foi essa galera desses velhinhos decrépitos de pijama que fica lá pendurado no Planalto para sei lá, ganhar uma grana. Foi essa turma de militares que sugeriu isso ao Bolsonaro. Eu não consigo entender por que eles acharam que fazer aquilo seria bom para o Bolsonaro. Obviamente que só serviu para demonstrar um conjunto de coisas que todo mundo sabia, mas que ficou tão claro, tão evidente, que funcionou um pouco como esse famoso tiro no pé, permanecendo nas alegorias militares, que tirou o que restava de expectativa, porque, vamos admitir, a elite brasileira não quer se livrar de Bolsonaro, continua achando que, quem sabe, talvez
um dia ele consiga, nesses 60 que restam até a eleição, ele consiga acertar a mão, porque eles sabem que Lula já está com as duas mãos na faixa presidencial. Não é agora, ele está há muito tempo, mas eles não se livram do Bolsonaro porque continuam a ter essa esperança de que ele vai voltar a ser aquele cara lá de 2018, que o único da direita brasileira que conseguiu derrotar o PT. Depois que o povo deu a Lula uma chance em 2002 e Lula correspondeu muito satisfatoriamente à expectativa das pessoas, nós estamos vendo que o PT se tornou, no jogo limpo, se tornou imbatível. Porque o outro lado é muito ruim, mas muito ruim. Gastou os últimos, sei lá, 100 e tantos anos de vida republicana fazendo governos absolutamente centrados em seus próprios interesses, incapazes de modernizar o país, do sentido profundo de criar um país mais em que todo mundo tem acesso às coisas, todo mundo pode crescer, todo mundo pode trabalhar, todo mundo pode ganhar o seu dinheiro honesto. Eles não conseguiram fazer esse país. De todos os jeitos que tentaram, ditadura civil, ditadura militar, golpe, deu nisso que está dando agora o bolsonarismo. 30 milhões de pessoas que não têm comida suficiente. Não tem comida. Num país que não tem muito tempo era a sexta economia do mundo. Uhum. Mas não tem comida. Nos Estados Unidos não tem comida. Não, tem para todo mundo. No Canadá, na Austrália, na Europa, na maior parte dos países da Ásia, todo mundo tem comida. Mas aqui não tem. É isso que a elite brasileira produziu nas suas décadas e décadas de mando. Então, pronto, por isso aqui eles ficam desesperados atrás do único cidadão que, naquela maracutaia, que foi a eleição de 2018, conseguiu derrotar um candidato do PT. Então, essa esperança nunca morreu na elite brasileira. Agora, mas ficou tão vergonhoso dizer que você é a favor do Bolsonaro, fica calado quando ele faz essas palhaçadas, que esse evento da segunda-feira meio que funcionou como uma tal da gota d'água, em que entornou, ninguém consegue mais. Quem que é o generaleco desses aí que estão lá no Planalto, que teve a ideia de assim, reunir 40 funcionários públicos de outros países que não tem nada a ver com a política brasileira, não faz a menor ideia de quem que é Bolsonaro, o que ele representa. A maioria é óbvio que são pessoas inteligentes e informadas, sabe. Mas o que isso tem a ver com isso? O embaixador da Tanzânia, o que ele tem a ver com o assunto dos ataques do Bolsonaro ao judiciário no Brasil? Ele está aqui para cuidar dos assuntos do país dele. É um funcionário público. Provavelmente lá fez seu concurso, entrou, trabalha na Embaixada da Tanzânia, toma conta dos interesses dos naturais do país, promove visitas de empresários brasileiros à Tanzânia. É isso que ele faz, esse é que é um diplomata no cotidiano. Não é um líder político que tem que ficar ouvindo a peroração de um miliquim michuruca brasileiro contra o país, contra as instituições. Sinceramente, eu nunca vi uma coisa tão ridícula e um atestado tão claro da completa incapacidade dessa geração de lideranças militares que produziu esse estafermo de Bolsonaro. Acho que tem uma imagem que você traz, aí você da imagem militar. Mas antes de falar da imagem, deixa eu falar de Marcos Coimbra, Nina Pulha. Por que o Coimbra acerta tanto? Porque faz ciência, é isso aí. É isso aí, não fica dando chute, não fica dando palpite. O Marcos não fica fazendo marketing para vender pesquisa, não, ele faz análise, né, nua e crua das pesquisas com base nos instrumentos de análise que ele adquiriu ao longo da carreira e das possibilidades que
o seu Vox Populi, seu Instituto Vox Populi, lhe pergunta. Miguel Velanes, o Marcão é música para os meus ouvidos de manhã cedo. Pois é, mas olha, ele é música, e essa é uma coisa interessante, né? O Marcos é música para os nossos ouvidos, que a realidade é essa. Se fosse outra, ele ia tocar uma música que não seria tão agradável para os nossos ouvidos. O compromisso do Marcos é com a análise do cenário e não com qualquer partipuri, com qualquer preconceito ou com qualquer tese. Né? O Álvaro Pauei. Coimbra, calma meu coração, vamos vencer? Eu queria falar, você trouxe uma imagem muito interessante que é da gota d'água, né? O copo foi enchendo, não para agora aqui, ó. Mais um superchat. Ronivon Pereira. Bom dia, amigo. Nosso Coimbra. Eu adoro ele. Deus abençoe sempre a vida inteira, Coimbra. É isso aí. Maravilha. Maravilha. Top de linha o Marcos Coimbra. Realmente, Marcos é muito querido e muito admirado, né, pela sua competência, Marcos. Eu tenho muita alegria da gente poder dialogar e temos construído essa amizade. Você trouxe uma ideia interessante, essa ideia da gota d'água, né, para fugir das imagens militares e de guerra, que é essa ideia da gota d'água, né? De fato, aquilo que acaba fugindo tanto ao curso natural do rio que transborda. Quando o Bolsonaro vai e faz um gesto inédito na história da República Brasileira, e creio que de todas as repúblicas de todos os países, ele reúne governos estrangeiros para falar mal das instituições do seu próprio país, sendo ele presidente da República, foi a gota d'água. Né? O Fachin, naquela segunda-feira, desastrosa para o Bolsonaro, vergonhosa para o Brasil, né? Mas que acabou se provando calamitosa para ele, respondeu ao Bolsonaro à tarde com um maço de papéis, nervoso, e convocou a sociedade. Meio que ele falou, ó, o TSE sozinho não vai dar conta desse recado, a sociedade precisa entrar. Não creio que a sociedade ouviu o Fachin, por isso se mobilizou. Mas, assim, acho que foi muito ilustrativa. Fiquei exasperado aquela tarde, porque não teve reação nenhuma no primeiro momento. Acho que ficou todo mundo tão impactado, tão chocado com aquela cena, né, que as pessoas sabiam que ele ia reunir os embaixadores, mas o que aconteceu foi inusitado. Mas aí, na terça-feira, começou a virar, né? E aí, o que estamos assistindo, Marcos, nem na ditadura. Esse processo de esvaimento, de esvaziamento, né, num ritmo tão acelerado, não deu 15 dias ainda. Né? Segunda-feira vai completar 15 dias. Em menos de 15 dias, o poder do Bolsonaro foi pro ralo. Né? Acabou o poder dele, né? Não sobrou ninguém. Ele estava pendurado nessa fantasia de uma parte não pequena da elite brasileira de que ele ainda tinha carta na manga. Quem estava olhando, não de dentro do Palácio do Planalto para fora, mas quem estava olhando de fora para o Palácio do Planalto, já estava vendo há muito tempo que Bolsonaro tinha perdido qualquer possibilidade de derrotar o Lula. Na verdade, como até já tratamos desse assunto aqui, Bolsonaro nunca teve chance de ganhar do Lula, porque o Lula sempre foi muito maior no sentimento e no apoio popular do que ele. Então, simples, é uma questão de aritmética. Você tem um sujeito que representa 1/3 contra um outro que representa 50% a mais, 45% do país. Isso é verdade. Nós estamos vendo isso desde maio do ano passado, abril, maio do ano passado, quando Lula voltou ao jogo e voltamos a fazer pesquisas presenciais, as tais que ouvem todo mundo. Então, todo mundo estava vendo que Lula era o grande favorito. E o Bolsonaro nunca conseguiu fazer nada em contrário. Nunca conseguiu diminuir a vantagem de Lula, e a tal da estabilidade nas pesquisas. Nós começamos a acompanhar essa eleição no ano passado exatamente com essa estrutura de votos a que nós estamos chegando hoje, faltando 60 dias para a eleição. É isso, nós estamos vendo uma coisa, quando você olha do ponto de vista da sociedade para o Palácio Planalto, é isso que você vê. Agora, se você está dentro do Palácio Planalto, olhando para fora,
Você pode dizer, não, mas quem sabe, não, mas se der mais um dinheirinho aqui, se der um dinheirinho acolá, isso nós também já falamos. Só completar essa. Eles pensam assim porque eles funcionam assim, é na grana. Então, como tudo é na grana, dentro daquele palácio, como é que você consegue apoio de empresário? Dá dinheiro. Como é que você consegue apoio de bispo picareta das igrejas neopentecostais? Você dá dinheiro. Como é que você arruma dinheiro, apoio no Exército, nas Forças Armadas? Você dá dinheiro. Então, é assim que eles pensam. E é assim que muitos desses políticos tradicionais, especialmente do interior brasileiro, se elegeram no passado com dinheiro. Então, eles pensam que é assim que tudo se resolve. E essa óbvia limitação do Bolsonaro para chegar perto do Lula foi considerada superável com dinheiro. Estão tentando comprar a eleição do Bolsonaro desde o ano passado. O tal do auxílio emergencial, que agora está discutindo o auxílio emergencial, como assim? Ele já tem auxílio emergencial desde janeiro. Desde janeiro existe uma política de auxílio Brasil, R$400, que é mais que o dobro do Bolsa Família, e está em vigor a partir de janeiro. Nós já estamos com 6 meses dessa grana que vai para as famílias mais pobres do país, com todo direito. Então, não estou discutindo se deve ou não deve. A questão é que eles inventaram isso para comprar a eleição, comprar o voto. E agora, como não deu certo, agora aumentou um pouquinho. Então, em vez de 400, é 600. É como se R$200 fosse o que precisasse para comprar o voto das pessoas que se convenceram há muito tempo que Lula é melhor do que esse cara. Elas nunca tiveram essa dúvida, elas apenas não tinham como se expressar, não puderam se expressar eleitoralmente em 18, com esse golpe dessa milicada de terceira qualidade, e não puderam se expressar nas pesquisas até quando elas voltaram a ser ouvidas, que foi no ano passado. Então, quando as duas coisas aconteceram, nós passamos a ter esse cenário. E não tem grana, esquece. As pessoas pensam isso há muito tempo, não é R$200. A mais que 200, pode ser que agora, deve ser isso que os caras lá do Planalto pensam, né? Com 400 não funcionou, mas 600, aí vamos e ganhamos. O povo vai votar no Bolsonaro porque R$600, afinal de contas, é 200 a mais do que eles estavam recebendo no Auxílio Brasil. Eu tenho profunda decepção com pessoas como Ciro Nogueira, como Arthur Lira, que fazem política democrática há muitos anos, que continuam a acreditar que o povo é isso, um bando de gente que você compra com qualquer tostão. Perfeito. É isso. Eu ia... Opa, pera lá. Deixa eu tirar aqui. Acho que tem uma observação interessante, né? Eu gosto muito, imagino que você também respeita muito, do Mauro Paulino. Durante mais de 20 anos foi o diretor-geral da Datafolha, alguém realmente muito respeitado também no setor da pesquisa, nessa área de pesquisas. Ele ontem foi na Globo News e fez uma afirmação, uma assertiva correta. Ele falou: o eleitor está, de fato, extremamente decidido. Perfeita afirmação do Paulino. Mas o Marcos vem dizendo que o eleitor está extremamente decidido já faz tempo. Não é que o eleitor está extremamente decidido agora. E aí um aspecto interessante, Marcos, que é assim, tem 50 Lula, 30 Bolsonaro. Vamos dizer assim, os grandes números são esses em votos válidos, e é isso que vem vindo há meses. E é curioso que este tiro no pé, ou esta gota d'água do Bolsonaro, lá com os embaixadores, mudou o cenário da chamada superestrutura, do alinhamento das classes no país, especialmente dos ricos, do empresariado, que começaram a abandonar Bolsonaro. Mas na pesquisa não mexe, né?
Interessante. O quadro está tão consolidado que nem esse desastre que o Bolsonaro comete mexe na pesquisa, porque já teria dado tempo, 15 dias já, para ter algum efeito. Então, nada tem efeito na pesquisa, nem para mal, nem para piorar a situação do Bolsonaro, nem para melhorar. Os 30% que estão ali vão morrer, pelo jeito, vão morrer na praia junto com ele, né? Então, o efeito é no cenário político institucional e não no cenário das pesquisas, né? Claro, e o relevante dessa pesquisa que o Datafolha divulgou ontem, que em si ela não tem absolutamente nada de novo, é apenas o timing, é apenas o momento. Ela foi uma pesquisa feita exatamente nos últimos dias de julho, depois de Bolsonaro ter, aí sim, voltando às imagens bélicas, gasto uma das duas balas de prata que se julgava, que essa turma que não abandonava a esperança de que Bolsonaro fosse capaz de ganhar a eleição, achavam que ele tinha duas balas de prata. Uma, a política de combustíveis, de preço dos combustíveis, que seria assim, um alívio universal para uma parte grande da sociedade brasileira que tem carro, que sei lá, caminhão, faz entrega. Essa turma ia dizer assim, pô, agora Bolsonaro acertou, então vou votar nele. Eu não sei muito bem como é que é esse raciocínio que ele supõe que o povo teria, mas o fato é que nós passamos 30 dias com essa política de preços novos e não aconteceu nada. Não é por nada, não é querendo puxar a brasa para a nossa sardinha aqui, não, mano. Mas com 10 dias já estava visível, porque nós já tínhamos pesquisa telefônica mostrando, comparando, junho com julho. E o que tinha acontecido? Nada. Então você podia dizer assim, se aonde a chance de pegar gente com carro próprio, chateado com o preço da gasolina, e essa turma ficar satisfeita, era exatamente na turma que você consegue acessar com pesquisa telefônica. E lá via-se que não tinha acontecido nada. Não aconteceu nada com 10 dias, não aconteceu nada com 20, não aconteceu nada com 30. E ainda tem gente se surpreendendo. Não sei de onde que tem surpresa. E, repito, é a mesma coisa com o tal do Auxílio Brasil. R$ 400 não está havendo esse programa desde o início do ano, com zero efeito na intenção de voto do Bolsonaro, da popularidade dele. Então, de onde que as pessoas continuam achando, nos últimos 60 dias, R$ 200 vai fazer a diferença? Como assim? Marcos, o Jorge Lacerda diz aqui: quando eu era criança, minha mãe me obrigava a guardar meus soldadinhos de volta na caixa. Ô Bolsonaro, seja um bom menino. Não, mas o Bolsonaro não é um menino que brinca. O Bolsonaro é um dos soldadinhos que vai para a caixa. É legal, Jorge. Boa imagem. Vai chegando mais gente aqui como membro da Pós TV Fora. Agradeço demais. O Júnior Ribeiro, bom dia. Quando vamos ter uma pesquisa Vox Populi? Tem pesquisa Vox Populi o tempo todo, só que não é para nós, não. É só para o Lulão. Explica, Marcos, por que não tem sido divulgada a pesquisa Vox Populi? Bom, primeiro porque existe uma ampla oferta de pesquisa à disposição da opinião pública, mais uma, menos uma, não ia mudar nada, porque como você vê, todas dizem fundamentalmente a mesma coisa, cada uma com sua linguagem. Então, mais uma pesquisa, francamente, não faria tanta diferença. E deu ao Instituto a opção de prestar seu serviço sem ter que sei lá, compartilhar todas as perguntas e todas as respostas que, ao longo do tempo, foram sendo consideradas relevantes no âmbito da campanha. Então, acho que foi uma decisão correta, e eu acho que foi não afeta ninguém e permite que a campanha faça as perguntas que considera relevantes e tenha as respostas a essas perguntas, sem que necessariamente se torne um assunto
público e coletivo. Então, como acontece com pesquisa em tudo. Ninguém fica vendo nos Estados Unidos quais são as pesquisas que o Partido Democrata faz no âmbito nacional e nos estados. Quem contrata pesquisa nos Estados Unidos são entidades de classe, universidade. Não tem isso que tem no Brasil, né? Banco virou o grande patrocinador de pesquisa como se fosse parte da atividade bancária e financeira. Só no Brasil, que você tem 10 bancos, cada um com a sua pesquisa, chega a ser até cômico, né? Agradeço demais quem vai chegando aqui, a Rosângela Lousada chega como nova membro, o Rogério dizendo aqui, descobriu o Mauro não, Fórum Café, pela manhã agora, adorei, estarei toda manhã aqui, obrigado, Rogério, obrigado mesmo, estamos juntos. Ainda antes de olhar as pesquisas, nós vamos ter que ter um olhar rápido para as pesquisas, mas queria tua análise, porque como elas também não têm tanta mudança, acho que a análise tua é mais relevante. Queria falar de outra gota d'água que fez o copo transbordar, não nas pesquisas, como o Bolsonaro, não transbordou nas pesquisas, mas transbordou no arranjo político do país, que é a gota d'água do Ciro Gomes. Parece que essa operação do Ciro Gomes lá, de torpedear o acordo que ele mesmo vinha patrocinando para que a governadora Isolda Sela, do PDT, nome respeitado lá, fosse a governadora de todos, de toda a centro-esquerda no Ceará, candidata de toda a frente esquerda no Ceará, ele torpedeou, impôs na convenção do PDT local o nome dele, para ser, e com isso, nem os irmãos mais estão com o Ciro, achou até a família, todo mundo abandonado. O PT vai lançar seu candidato, com grande chance de vitória, vai disputar com a extrema-direita, e olha onde chegou Ciro Gomes, está aqui, queria trazer, opa, não é esse não, pera lá, não é você não, errei, olha onde chegou o Ciro Gomes, é impressionante isso que aconteceu. Onde está você, Cirão? Ele está aqui, ó, Marcos. Olha onde está o Ciro Gomes. Onde foi parar o nosso Ciro Gomes nessa altura do campeonato? Acho que você não viu ainda, você vai rir também. O antagonista de extrema-direita, o melhor caminho é o de Ciro Gomes. O antagonista apoiando Ciro Gomes. Impressionante a que ponto chegou. Né? O que no passado o pessoal falava Cirão das massas, Cirão da extrema-direita. Impressionante. Foi também algo similar ao Bolsonaro, né? Meio uma gota d'água, né? Lá no Ceará. Porque mostrou um nível de obsessão personalista que, francamente, nem os irmãos dele conseguiram entender. É isso que você falou agora há pouco. A Isolda era um nome absolutamente natural. Ele próprio tinha concordado que ela fosse integrante da chapa do Camilo, quando disputou a reeleição. O Camilo queria uma candidata do PDT. E a Isolda, que tinha sido do PT, foi para o PDT com o apoio dos Ferreira Gomes lá. Então estava tudo perfeitamente compreendido. E é uma mulher perfeitamente capaz de governar o Estado. Estava fazendo um governo, claro que breve, mas as coisas estavam andando. E não tinha razão nenhuma, a não ser destilar o seu inconformismo com a convivência democrática. Eu não consigo entender como é que um cidadão que se comporta assim com sua família imagina que seria capaz de sentar na cadeira de presidente da República e levar em consideração os interesses de todos. Ele só pensa nele, só pensa nas obsessões dele. Como é que ele acha que ele seria um presidente da República? A não ser para gente autoritária, igual essa galera do antagonista. Para eles, o gesto autoritário do Ciro o qualifica. Para quem preza a democracia, esse tipo de autoritarismo exclui a possibilidade de você querer que uma pessoa com esse estilo, com esse modo de se comportar, seja presidente da República. Imagina o que ele faria se um dia,
porventura, chegasse ao Planalto. Ia ser isso, um chefete que demite e coloca a seu único e exclusivo critério pessoal, francamente. Concordo contigo, é também uma gota d'água. A esse ponto, os irmãos dele se afastaram. O Cid nem foi na convenção do PDT, que homologou a indicação inteiramente pessoal do senhor Ciro. Sim, do Cláudio Roberto, né? Interessante que o pessoal do Dataforum, que vem mais tarde conversar com a gente, Marcos, já vinha nos indicando há um tempo, no Twitter, uma união das comunidades cirista e lavajatista, convergindo, virando uma coisa só. E agora esse apoio do antagonista ao Ciro, de certa maneira, confirma esse movimento que o pessoal do Dataforum já tinha confirmado, já vinha nos adiantando, já vinha nos alertando para esse movimento. Então é isso, né? Ciro ficou reduzido a isso, mas também a gota d'água do Ciro é uma gota d'água na articulação política, não teve ainda repercussão nas pesquisas, ele está onde está ali, com seus 8% de votos válidos. Agradeço a Aristides, manda esse superchat aqui. Esse programa pode servir na mídia comercial como exemplo de como se faz jornalismo com seriedade, sem montagem, base científica, simples assim. Obrigado, Aristides. Vamos olhar aqui o que você separou para nós hoje, e eu já fiz uma montagenzinha aqui comparativa. Ó, isso aqui é os votos válidos. A pesquisa, a agregação, aqui à direita, a agregação que o Vox Populi faz. Então, Lula, 49, 50, estou pegando a partir de fevereiro. 49, 51, 51, 53, 53. Bolsonaro, 29, 30, 35, 32, 33. Aí, aqui, a rapa, né, da terceira via, 14, 11, 9, 8, 6. Esse aqui tem Moro saindo do jogo no meio do caminho, né? E aqui, embaixo, em azul, Ciro. 8, 8, 7, 7, 6. Esse é o Ciro Gomes. Aqui à esquerda, o Datafolha, exatamente igual. Né? A diferença é que, em vez de 53, o Lula tem 52. O Bolsonaro, em vez de 33, tem 32. Ctrl-C, Ctrl-V, como o pessoal diz, né, Marco? Não, assim, foi normal que o Datafolha viesse com esse tipo de resultado, porque é isso que está acontecendo na opinião pública brasileira, não foi uma descoberta. Aliás, é só olhar o gráfico das 3 pesquisas últimas do Instituto. Exatamente o padrão de estabilidade nas 3 candidaturas remanescentes. Lula lá na casa dos 50, Bolsonaro na casa dos 30 e o Ciro abaixo de 10. Isso é assim que está desde o ano passado. Está aqui na esquerda, no Datafolha, está isso. Nós temos maio, junho, julho. Aqui a agregação que o Marcos faz pega mais meses, mas se a gente for pegar aqui maio, junho, julho, está exatamente igual. 53, 53 e aqui é isso. Né? Não tem diferença nenhuma, né, Marcos? Impressionante. É um relógio. Assim, o que ontem, quando eu vi a manchete no site, eu não vi ainda a edição impressa de hoje da Folha de São Paulo, o que me chamou a atenção foi eles destacarem um número. Assim, Lula tem 18 pontos de vantagem sobre Bolsonaro. Foi essa a manchete do jornal na edição online. E a minha pergunta é a seguinte: por que 18 é importante? Se fosse 17, se fosse 19, o número era irrelevante. O que tinha de relevante na pesquisa podia ser transformado numa coisa que qualquer pessoa entendesse. Assim, pesquisa Datafolha confirma possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno. Essa que era a notícia relevante dessa pesquisa. O resto, se era 18, se era 19, se era 17, é número. O que importava era chamar a atenção para o fato mais significativo. Há 60 dias da eleição, mais uma pesquisa confirma chance de vitória de Lula no primeiro turno. Isso é que era a manchete. Não era destacar o número 18 pontos. Sim, sim. É isso aí.
Agora, Marcos, teve algumas alterações lá na pesquisa que me chamou a atenção. Por que me chamou a atenção? Porque, assim, o povo vive de marketing, né? Fica tentando arrumar novidade para poder vender jornal, como se dizia no passado, né? Então, teve lá uma alteração. Entre os homens, o Lula pulou de 44 para 48. O Bolsonaro caiu de 36 para 32. Entre as mulheres, o Lula caiu de 49 para 46 e o Bolsonaro subiu de 21 para 27. Qual é o significado dessas oscilações? Nenhum. Nenhum. Tanto é nenhum que o resultado do conjunto da amostra, que é obviamente o que deve ser considerado principalmente, mostra essa grande estabilidade, os tais 18 pontos de frente, que significam que, faltando 60 dias para a eleição, Lula permanece com chance de ganhar a eleição no primeiro turno. Bom, flutuações amostrais em segmento, qualquer pessoa que acompanha, estuda, passou na frente do Instituto de Pesquisa, sabe que em subamostras, em pedaços da amostra como um todo, que algumas pessoas chamam de segmentações, recortes, todas essas subamostras dentro da amostra global, como um todo, as margens de erro aumentam, às vezes dobram, às vezes triplicam conforme o tamanho da segmentação. Sem crítica nenhuma ao Instituto Datafolha, o jornal Folha de São Paulo costuma fazer destaques assim, os empresários. Me conta o que eles chamam de empresários. Assim, quer dizer que o Gerdau, quer dizer que o André Esteves, quer dizer que o executivo principal sei lá, de uma grande indústria qualquer pensa assim? Ou quer dizer pessoas que são donas de um salão de beleza, quer dizer, um moço que tem uma oficina de borracharia, quer dizer, um carpinteiro que faz conserto de móvel de madeira na oficina, no fundo da casa dele. É isso que a Folha chama de empresário? Ou é a elite da Fiesp? Porque a elite da Fiesp você não vai conseguir ouvir em pesquisa. Você vai ouvir um outro tipo completamente diferente de cidadão, de cidadã. Porque, no fundo, o que importa nesse caso aí não é se é empresário ou não é, porque a fluidez dessas categorias faz com que isso seja pouco relevante. Então, muito cuidado quando você vê destaques, porque é aí que costuma cair do cavalo. Porque, assim como é verdade que Lula caiu entre mulheres, na pesquisa anterior ele havia subido, porque é assim que funciona. E é por isso que a margem de erro só é essa que é publicada quando você está lidando com o universo da amostra. Então, entre mulheres e entre homens, que são a rigor iguais em tamanho, um pouco mais de mulheres do que de homens no eleitorado, a margem de erro aumenta muito. Eu não sei calcular de cabeça qual que é o aumento, porque depende de outras coisas. A margem de erro não é um dado assim, tático. Assim, tantas entrevistas, tanta margem de erro. Não, depende de outras coisas que tem a ver com flutuação, variação. Pronto, então, o que significa essa diferença? Nada. Significa que cresceu aqui um jogo de compensações que só a amostra como um todo é capaz de apontar. Então, pode haver alguma variação entre mulheres? Sei, é possível. Essa pesquisa não permite dizer isso. Marcos, talvez um tipo de pesquisa que fosse ideal para investigar os sentimentos, as oscilações, os pensamentos de segmentos
fossem as pesquisas chamadas qualitativas e não as quantitativas, né? Não sei. Não, depende do recorte, depende do que você quer. Por exemplo, a Folha de São Paulo fez, não vou discutir por quê, mas anteontem eles haviam publicado um resultado de uma pesquisa só com morador de capital que tivesse entre 16 e 29 anos. Então, 12 capitais, o Brasil tem 27, como sabemos, só jovens de 16 a 29 anos, e fizeram 1.500 entrevistas. Na amostra nacional, que houve todo o mundo, 2.500. Então, é por isso que o tamanho da amostra ajuda a reduzir a margem de erro. E se você, quer dizer, eles fizeram só para esse segmento, só morador de capital, 1.500 entrevistas. Tem menos do que isso de mulheres e de homens na amostra nacional. Por isso é que as amostras nacionais flutuam muito mais. Essa pesquisa que eles fizeram com jovens de capital, você pode dizer, essa você pode olhar o resultado dela para o segmento com muita segurança. Agora, resultado de metade da amostra nacional de 1.200 casos, sinceramente, vai com cuidado. E vai com. Tem gente que fica publicando análise de que caiu no Sul, melhorou no Centro-Oeste. Numa amostra de 2.000 casos, 2.500 casos, o Centro-Oeste entra com 270 casos para todos os estados, Brasília, Goiás, Mato Grosso do Sul, no interior, na capital, rico, pobre, homem, mulher, jovem, adulto. 200 casos para você falar do Centro-Oeste é a mesma coisa que nada. Uhum. E isso vale para quase todos os recortes de uma amostra que é pequena. 2.500 casos é uma amostra pequena. O Datafolha está usando essa amostra por razões financeiras, com toda certeza. Porque no passado, nessa altura da eleição, eles já estavam fazendo 4.000, 5.000 casos. Este ano, não sei exatamente por quê, cabe discutir, eles estão chegando muito perto da eleição com amostras muito pequenas e insistindo em fazer análises por segmento, que não é por nada não, mas na boa prática estatística, que a boa prática estatística não sustenta. Não dá para ficar fazendo esse tipo de tentativa de recorte sem, assim, além do que pesquisa permite. Fantástico ter você aqui, porque você vai nos... Porque, né, as pessoas são leigas, vamos dizer assim, e também vão caindo na conversa desses analistas, né, que vão contando história, como eu disse, para vender jornal. Luci Fagundes, também chegada aqui como nova membra da Pós-TV Fórum. Então... Deixa eu fazer só um comentário. Faz. Hoje, nós estamos no dia 29 de julho, saiu uma matéria na edição impressa da Folha dizendo que pesquisa telefônica e pesquisa presencial é diferente. Não é por nada não, mas chega a ser engraçado. Quer dizer, nós estamos vendo, desde o ano passado, que existe uma diferença que está longe de ser relevante. Uma diferença de que dobra a vantagem de um candidato sobre o outro, que em vez de 10 vira 20, óbvio, evidentemente que é relevante. No entanto, até hoje, o glorioso jornal não tinha achado que precisava dizer isso para os seus leitores, para seus, francamente. Deixa eu te perguntar, seu julgamento sobre duas análises que ontem à noite foi assim, estava pululando aí nas mídias. Uma é que o crescimento do Bolsonaro entre as mulheres se deve ao discurso fenomenal que a Michele Bolsonaro teria feito na convenção do PL, que ela é super carismática, que ela está amarrando todas as mulheres evangélicas com ela, blá, 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 blá. Qual é a consistência desse tipo de avaliação?
simplificando, assim como eu disse que o significado dessas flutuações subamostrais é mínimo. Eu diria que a chance dessa hipótese ser verdadeira é praticamente zero. É engraçado que as pessoas acham que nós estamos a 60 dias da eleição e agora é que as pessoas estão tomando conhecimento, estão tomando contato com a eleição. Não, elas estão acompanhando isso há muito tempo. As pessoas estão querendo saber o que vai acontecer com o país, querem participar, querem escolher candidato, ao contrário de eleições passadas, em que o desânimo era muito predominante. Nesta eleição, as pessoas estão dizendo assim: eu quero participar, porque eu não aguento mais. As coisas estão muito ruins no país. Eu não sei que consequências pode ter no comparecimento, mas tem indícios por aí de que o comparecimento pode voltar a ser tão expressivo quanto foi em eleições de que Lula participou no passado. A presença de Lula na eleição atrai um eleitor que gosta e confia nele. Talvez tenhamos, de novo, ao contrário de uma continuação da tendência de queda no comparecimento, que foi especialmente aguda na eleição do Bolsonaro, voltemos a ter um comparecimento maior. Enfim, então, Bolsonaro tem carta na manga? Não, todas as cartas que ele tem estão na mesa há muito tempo. Dinheiro, ameaça, fake news, campanha de ódio na internet, ameaça, milico ameaçando a democracia. Isso está na mesa desde o ano passado. Agora que o Bolsonaro vai começar a fazer campanha de bandalheira pela internet, não, eles estão fazendo sem parar. E não é agora que vai começar a fazer diferença. De novo, a mesma coisa. A ilustre esposa do presidente é a ilustre esposa do presidente há não sei quanto tempo. É agora que ela passou a ser um patrimônio de campanha, porque as pessoas não sabiam. Francamente, tem no fundo, tem a ver com essa coisa da esperança de que Bolsonaro reaja. Assim, fica todo mundo dizendo assim: pô, Bolsonaro, volta a viver para a gente poder ter uma esperança de que Lula não vai ganhar a eleição. Outra tese que circulou ontem à noite é a seguinte, acho essa ainda mais estrambótica. Ela diz assim: como as elites econômicas, o empresariado, os banqueiros, romperam com o Bolsonaro, isto foi a causa de que os homens que são mais vinculados a esse universo terem aumentado a adesão dos homens ao Lula, né? Na pesquisa do Datafolha, os homens com Lula pula de 44 para 48. Então, a classe média, em função das elites terem rompido com o Bolsonaro, ela vai aderir mais ao Lula, isso vai aumentar a vantagem do Lula. Duas perguntas. Primeiro, dá para afirmar que os homens, de fato, aderiram mais a Lula? Segundo, os homens seguiam mais pelo que os banqueiros e os empresários falam do que as mulheres? Terceiro, teria dado tempo para, depois do que aconteceu agora, no começo da semana, do manifesto e tal, isso impactar a pesquisa? Não. Todas as perguntas que eu fiz, a resposta é não. Não tem tempo, não tem sentido, é uma hipótese completamente sem pé nem cabeça. Nós temos isso, um candidato de que o povo gosta, que é um bom governante e que quer que volte a ser presidente da República. E do outro lado, tem um sujeito que teve a sua chance, não conseguiu corresponder à expectativa das pessoas, foi um muito mau presidente, cercado de gente tão ruim quanto ele, e deu no que deu. Portanto, hoje, a bolsonarista, vamos dizer assim, gente que realmente é Bolsonaro, todo mundo calcula que é alguma coisa aí perto de 10%. Esses 10% estarão com ele até o dia que ele perder a eleição. Porque quando ele perder a eleição, ele deixa de ser uma liderança que atrai determinado tipo de
cidadão que pensa nesses termos, assim, o líder, o cara que vai fazer, que vai bater, que vai, sei lá, esse componente do bolsonarismo começa a acabar no dia que ele for declarado perdedor. Perfeito. Para encerrar, Marcos, os outros 20 estão com o Bolsonaro porque não vota no PT, não vota no Lula, nem debaixo d'água. São os tais que nem na eleição de 2006, Lula, terminando o primeiro governo, votaram no Alckmin e o Alckmin teve 40% do voto. Tem 40% da população brasileira que não votava no PT. É verdade que, como havia um candidato mais respeitável, procurou. Hoje, esse mínimo de não é antipetismo, assim, porque eu detesto o partido, sou contra o partido corrupto, não, apenas não gosto, não é, sei lá, São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Santos, Flamengo e Vasco, e assim por diante. Tem gente que é de um lado, tem gente que é do outro. Vamos respeitar essa diferença. Bolsonaro chega ao final do governo com 1/3 do apoio dele, do que ele tem, 1/3 vem de gente que gosta dele. E 2/3 vem de gente que tolera ele em nome de ser o cara que consegue derrotar o PT. Quer dizer, o que você está indicando é que, é claro que a política é uma das belezas e maravilhas da política e da vida também, né? É o imprevisto, né? O John Lennon dizia, né? A vida é o que acontece todo dia enquanto a gente passa a vida fazendo plano, né? Então tem todo o plano e tudo, mas aí as coisas acontecem, né? Tem lá uma facada, né? Tem coisas que são imprevistas. Então, tirante os imprevistos, o que a gente caminha é para uma eleição mais ou menos nessa base, sem cravar números, 2/3 votando em Lula, 1/3 votando em Bolsonaro. Me parece que esse é o cenário que a gente caminha para ter nas eleições, né? E não custa lembrar, Mauro, o mundo contemporâneo, a política no mundo contemporâneo foi se polarizando. Por inúmeras razões, tem a ver com a crise do capitalismo nos últimos 20 anos, tem a ver com a emergência das redes sociais e a possibilidade de expressão de todas as idiosincrasias pessoais, como você pode fazer na internet o que você quiser. Isso criou um outro mundo na vida política de quase todos os países do mundo, todos que já têm um certo grau de desenvolvimento. Se você olhar o que aconteceu na América Latina nos últimos anos, sabe quanto foi a vitória na Argentina na última eleição? 48-40. 8 pontos de diferença. Foi considerada uma grande vitória do Alberto Fernandes em função do modo como estava sendo julgado lá. No Peru, foi 50,1-49,9 a vitória da esquerda no Peru. Sim. Na Colômbia, 50,4-49,6. Eleições decididas no olho mecânico. No Chile, foi a mais folgada, 55-45. No México, bom, o México não dá para comparar. No Uruguai, 51-49. No Paraguai, 47-43. Então, todas as eleições mais recentes em países presidencialistas têm sido assim. Nos Estados Unidos, não custa lembrar, 51-47. Na França, agora, outro dia, uma grande vitória, 58-42. Então, o que nós estamos vendo é uma vitória, tudo indica que será uma vitória eleitoral de enorme significado mundial, porque é a derrota de uma candidatura dessas que apareceu aí como o novo tempo, que seria desses autocratas populistas de direita. Esses autocratas populistas de direita, a maior derrota que eles vão sofrer é no Brasil. A vitória de Lula pode significar
um sinal para o mundo inteiro de que é perfeitamente possível derrotar esses caras. E o que outro dia eu vi aí que aquele bestalhão do ditador lá da Hungria está querendo ajudar o Bolsonaro. Ele tem toda a razão de querer ajudar o Bolsonaro, porque os ditadores de direita estão, assim, o resultado que provavelmente virá da eleição brasileira vai ser um recado, um baita recado para o mundo, assim, de como que uma campanha de um candidato de centro-esquerda, muito bem executada, com movimentos táticos muito corretos, é assim que você derrota a ultradireita. E o resultado do Brasil pode ser um alívio global, para o mundo inteiro. Vai dizer assim, não, dá para ganhar desses caras. O Julinho Bittencourt, o jornalista aqui da Fórum, grande figura, ele registra, pede até para comentar com você, que o Globo soltou uma matéria interessante agora, mostrando que em 2006, na eleição de 2006, segunda eleição de Lula, ele tinha, faltando 2 meses para a eleição, os mesmos 47% que tem agora, e o segundo colocado, que era o Alckmin, tinha 24%, portanto, não tão diferente do que o Bolsonaro tem hoje. Interessante, né? Perdão, fala. É que eu não tinha me lembrado, mas é importante, no fundo, pesquisa já cumpriu o seu papel. É evidente que se surgir um asteroide que caia do céu e mude as coisas, as próprias pesquisas daqui para frente vão registrar. Mas o que elas nos dizem já está dito. Os fatos básicos da eleição já estão claros. Evidente que tem um número a mais, um número a menos, pode fazer algum efeito moral, em vez de 49, ser 50. Não. O importante agora é isso. O caminho para uma vitória no primeiro turno está configurado. Okay. Mais do que em 2006. Muito mais do que em 2006. Muito mais do que em 2006. E em 2006, o que havia, o conjunto de circunstâncias era muito diferente. Uma das coisas que havia de muito diferente é que as regras de acesso aos meios de comunicação eram completamente diferentes. Nós tínhamos uma campanha eleitoral na televisão e no rádio que era mais que o dobro de tempo e de inserções de espaço do que nós vamos ter este ano. Esse ano, o jogo não tem muito o que fazer. O que eles tinham para fazer, eles já fizeram. Esquece das cartas na manga da Michelle, do fulaninho, do Beltraninho, que vai arrumar um dinheiro para isso, aquilo, auxílio não sei o que, auxílio não sei o que lá. Esquece. A eleição está fundamentalmente decidida com essa dúvida. Por isso é que essa pesquisa, a manchete importante dessa pesquisa da Datafolha não era o número, era a chance que se mantém de uma vitória no primeiro turno. Perfeito. E curioso, né, que em 2006 você tinha um cenário também de uma terceira via bem magrinha. Quem fazia o papel do Ciro era a Heloísa Helena, né, naquela eleição. Que, inclusive, tinha nas pesquisas, na época, estava melhor que o Ciro, né? Tinha 12%. 12%. E quem estava também naquela eleição, gente, incrível, Luciano Bivar, que tinha 0%, como tem 0 hoje, e é capaz de desistir, virar candidato a deputado federal e apoiar o Lula. É impressionante. Não, relevante. Mais uma vez, nesse final de reta de acordos políticos, Lula está, mais uma vez, mostrando como fazer política nas condições que temos. Essa conversa com o Janones faz sentido. É pouco, mas é desses poucos que você constrói, consolida essa possibilidade de ganhar já no dia 2.
Bom, a Ana Cecília, eu tenho uma última questão, nosso tempo já está completamente estourado, mas a conversa com você é sempre muito legal, Marcos. Eu tenho uma última questão para ti. A Ana Cecília Siqueira Nogueira, o Fórum Café tornou-se imprescindível. Obrigada, Mauro e Marcos, a dupla MM. Se tudo der errado, a gente faz uma dupla caipira, MM. E o Gilberto Cruvinel, estava faltando você. A mídia, Folha e antagonista, ao invés de olhar para o elefante, a vitória no primeiro turno, prefere olhar para o rabo, ou prefere olhar para a pulguinha. Ciro e Tebet. É impressionante o espaço que essa semana de Tebet tem na Globo, né? Um negócio assim, chocante, né? Com 2%. Né? Que eles não perdem, né? Não perdem. A esperança é a última que morre. Marcos, uma questão para encerrar, uma questão tem menos a ver com pesquisa e muito mais a ver com o cenário político. A gente olhava para o 7 de setembro com grande preocupação, por conta dessa mobilização, da mobilização para o golpe e tudo. Mas de lá para cá, aconteceu a reunião com embaixadores, a reação do governo americano, né? A gente teve o secretário de Defesa dos Estados Unidos aqui no Brasil defendendo a urna eletrônica, defendendo a eleição, defendendo que os civis controlem os militares. E tem dois eventos que não estavam programados para acontecer antes do 7 de setembro. O 11 de agosto, aparentemente vai ser uma grande manifestação. Você imagina 1 milhão de pessoas que devem estar assinando, o que não vai ter de gente lá no Largo São Francisco? Eu tive lá em 77, estarei de novo agora nesse 11 de agosto. E vamos ter o 20 de agosto, que é o primeiro comício do Lula, que simbolicamente acontecerá no Engabaú, que é o grande palco das diretas já, acho que um pouco retomando o espírito da direta já. Me parece, não sei se você concorda, que estes fatos vão esvaziar em muito essa pressão que o 7 de setembro estava exercendo sobre a política, né? E a eleição. Concordo totalmente. Eu acho que, mais uma vez, vai isolar o bolsonarismo num bolsão de gente amalucada, radicalizada, de convívio democrático muito complicado. Então, eu não sei quem que vai se atrair para ir para a rua para marchar, andar ao lado desse tipo de personagem, o que, no fundo, não é tão diferente do que aconteceu nos Estados Unidos. Quando as pessoas falam do novo ataque ao Capitólio, o ataque ao Capitólio foi um fracasso. Do ponto de vista popular, do ponto de vista de mobilização, só serviu para isolar aquelas poucos milhares de malucos que, num país de 300 milhões de habitantes como os Estados Unidos, não quer dizer nada. Você ter uma manifestação de gente que teve que sair dos Estados Unidos inteiro para ir fazer aquele ataque frustrado. Então, um dia desse, eu vi uma foto de um desses bobalhão, filho do Bolsonaro, fingindo que estava assim, convocando já para um novo Capitólio no Brasil. O novo Capitólio foi muito lastimável porque deixou gente machucada, ferida e alguns mortos. Mas serviu para botar a lápide no projeto golpista do Trump. E ele próprio vai ter que responder, e está respondendo, a uma acusação de crime. Ele, como incitador daquilo. Então, o bolsonarismo não tem muito medo de lei, de ser julgado, do judiciário. Bolsonarismo para ele, para os bolsonaristas, esse negócio de lei é coisa de pobre e fraco. Mas para as pessoas comuns, vão ter que querer ir para o Capitólio matar segurança do Congresso. Nos Estados Unidos não foi assim. Então, eu acho que nós estamos... esse conjunto, a importância dessa coisa aí dos diplomatas foi que isolou, a bem dizer, os bolsonaristas numa coisa um pouco cômica, por um lado. No chiqueirinho da alvorada. Cômica e, ao mesmo tempo, perigosa. É difícil imaginar milhares de pessoas,
homens, mulheres, crianças, gente mais velha, gente mais nova, que vá para a rua para ficar junto de doidões violentos de ultradireita. Perfeito. Valeu, Marcos Coimbra. Sem você não tem sexta-feira. Ó, para encerrar, então, fica isso, gente. Chance de vitória de Lula, faltando 60 dias para a eleição, está se confirmando. E segundo, vamos dizer adeus às ilusões. Bolsonaro tem 30% e vai caminhar com esses 30%. O país está resolvido, o país está equacionado, tá certo? 53 para Lula, 33 para Bolsonaro, e é assim que nós vamos marchar. Fica essa mensagem de Marcos Coimbra. Valeu, Marcos. Bom fim de semana para você. É sempre bom. Obrigado, um abraço, Mauro, um abraço a todos. É um prazer estar aqui outra vez. Alegria.